Olha, segundo a Junta Comercial do Estado, o Maranhão possui até o ano passado cerca de 317 mil empresas. Destas, cerca de 89% são micro e pequenos empreendimentos. Os desafios dos empreendedores são vários, inclusive, claro, em tempo de pandemia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre algumas alternativas que existem no mercado que tem alta concentração bancária. Aqui no estúdio eu recebo o Felipe Ribeiro, que atua no mercado de rede de fomento comercial, está comigo aqui no Bom Dia. Olá, Felipe, bom dia. Bom dia, Adalberto, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Ontem o Sebrae divulgou um dado de 69% de micro e pequenos empresários endividados. É um número realmente muito alto, até por conta do impacto da própria pandemia, né? Existem no mercado produtos financeiros, gestão financeira, alternativas, por exemplo, a esse sistema que a gente falava que é tão concentrado aí em relação aos bancos? Sim, existem. E é um dado até muito preocupante. 69% das empresas estarem com essa dificuldade financeira, sendo que existem várias outras alternativas no mercado para ajudar exatamente esse tipo de empresa. Falta às vezes chegar essa informação para o Falta chegar a informação. O empresário ele não sabe que ele tem à disposição, por exemplo, agências de fomento comercial, que são empresas que são especializadas em ajudar empresas, em fazer com que essas empresas cresçam, vendam mais, tenham mais condição de sobreviver. Isso independe do porte da empresa? Não. Ela pode ser uma empresa pequena, como uma indústria muito grande, tá? E essas empresas elas têm profissionais que dispõe de diversas ferramentas, capital de giro, antecipação de recebíveis, gestão financeira, até mesmo análise de clientes, de credibilidade de clientes. Então, é um mercado muito amplo, porque, na verdade, empresas de fomento comercial são empresas de assessoria, são empresas de consultoria. Então, elas estão ali para poder desenvolver essas empresas. Elas estão ali para poder chegar para o empresário e dizer, olha, você está precisando aqui disso, dar uma ideia, pegar na mão do empresário e falar assim, vamos seguir esse caminho que você vai ter mais facilidade. Felipe, às vezes nos bancos há uma dificuldade, por exemplo, em relação à burocracia do processo, né? Falta às vezes essa agilidade e das exigências também, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma ótica no bairro da cidade, uma pequena ótica, está começando, um outro empreendimento e às vezes não tem aquelas garantias todas que geralmente os bancos pedem. É possível, mesmo com essa característica que eu falei desse empreendimento, conseguir acesso, por exemplo, a esses benefícios, a esse crédito, enfim? Com certeza, porque na verdade o crédito, a pessoa tem crédito, ela não ganha crédito. Então ela pode ser uma empresa pequena, mas se ela está produzindo ali todo dia, se ela está vendendo, se ela está gerando emprego, então às vezes ela está com uma dificuldade, mas ela está rodando. O que ela precisa é um apoio, só uma forma dela conseguir, às vezes, fazer um encaixe de pagamento de uma forma melhor, porque às vezes ela precisa comprar do fornecedor dela para pagar com uma data, mas precisa vender, dilatar o prazo de pagamento para o cliente dela. Então, esse arranjo financeiro é que essas agências de fomento vêm exatamente para poder ajudá-las. A gente vê também que muita gente acaba fazendo uma venda a prazo, né? Sim, e aí, sim. É possível desse tipo de operação receber esse dinheiro no caixa de forma integral, imediata? Há esse acesso? Sim, com certeza e muito rápido. Porque uma das grandes vantagens da agência de fomento é a velocidade para resolver esse tipo de problema. Uma análise, por exemplo, de crédito, geralmente tem uma média de 24 horas para poder fazer com que todo o processo, desde a análise, desde a compra de uma antecipação de recebíveis, por exemplo, o empreendedor tenha o dinheiro na conta em 24 horas. Porque uma coisa interessante, Adalberto, é o seguinte, a empresa, geralmente, ela tem ela fatura todo dia. Ela fatura dia 4, dia 5, dia 6, dia 10, dia 12, 14, 15, mas às vezes a concentração de pagamento dela está num determinado dia. Por exemplo, folha de pagamento que precisa ser pago no 5º dia útil, tá? Até o 5º dia útil. Então, como é que ela faz isso? Como é que ela vai pegar um dinheiro que às vezes está caindo no 25º dia do mês para poder trazer para cá para o 5º dia? Então, esse tipo de arranjo de pagamento de soluções financeiras é exatamente o que uma empresa de fomento faz. Além, obviamente, quando ela tem a oportunidade de vender a crédito para um cliente, uma agência de fomento ela pode comprar e antecipar esses recebíveis dela, tá? Seja um cheque, seja uma duplicata, seja um cartão, seja uma nota fiscal. Ela traz a pessoa, o cliente, por exemplo, esse é o caso da ótica. O cliente ele foi lá, precisou comprar um óculos, tá? Chegou na loja, só que às vezes ela não está conseguindo comprar aquele óculos à vista porque ela tem já o orçamento familiar comprometido. Então ela precisa de prazo.
Aí o que ela faz? Ela precisa que a ótica dê 6 meses para poder pagar em 6 vezes um óculos. Mas o dono da ótica precisa receber à vista porque tem que pagar o fornecedor. Como é que equaliza isso? É exatamente isso que uma agência de fomento faz. Ela antecipa esse dinheiro para você, te paga ali à vista e vai receber do seu cliente durante esse período de 6 meses. Essas operações que a gente está falando aqui, por exemplo, a operação de factoring, o Brasil é o segundo maior mercado, gente, da América, perde apenas para os Estados Unidos. Bom, eu sei que existem outras soluções financeiras no mercado, além do adiantamento, da antecipação de recebíveis também, Felipe, mas aí você vai ser papo para um outro momento. Eu te agradeço a presença aqui no estúdio, principalmente nesse tempo, como a gente falou ainda há pouco, de tanta gente inadimplente, tanta dificuldade que os empreendedores têm no Brasil. Obrigado pela entrevista aqui, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado mais uma vez.